a gravação não foi ilegal e nem clandestina. Segundo ele, a gravação foi autorizada pelo ex-presidente Bolsonaro e que, inclusive, ele alega que o ex-presidente estava ciente da gravação. E isto é um problema gravíssimo. Por quê? Porque, pelo que a gente consegue perceber, o Bolsonaro não estava ciente da gravação, porque eu vou explicar para vocês já, né, o porquê que ele não estava ciente da gravação. E segundo, isto atrapalha as linhas de defesa do Flávio, do Ramagem, do Bolsonaro e de outras figuras envolvidas nessa pataquada toda aí que a gente viu da utilização do Estado brasileiro por parte do Bolsonaro para proteger os filhos bandidos. Este é o grande ponto. Carlito, mas por que o Flávio Bolsonaro colocou panos quentes para tentar proteger o Ramagem? Por este motivo que vocês estão vendo aí na tela. O temor da família Bolsonaro com outras gravações feitas por Ramagem. Material publicado na coluna do Lauro Jardim há 3 dias atrás. Eu não tinha tido tempo ainda de falar sobre isso, mas tá aqui, ó. Alexandre Ramagem virou uma bomba relógio. A explosão viria não do que ele pode falar, mas do que ele já falou e gravou. Entre os aliados e a família Bolsonaro, é grande o temor sobre a existência de outras gravações que o ex-chefe da ABIN poderia ter feito, além dessa de cerca de 1 hora e 8 minutos, que consta no relatório da investigação da Polícia Federal, que foi revelado na última quinta-feira. Ele poderia ter outras gravações. Carlito, por que você está falando aí que o Bolsonaro não sabia dessa gravação e que não faz sentido essa narrativa do Ramagem? Por um motivo simples, tá? De acordo com o Ramagem, a gravação foi autorizada e consentida pelo Bolsonaro, já que, segundo o Ramagem, estaria ali um emissário, supostamente, do ex-governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, indo encontrar o Bolsonaro em Brasília para fazer uma proposta indecorosa ao Bolsonaro. E que o Ramagem queria gravar essa proposta indecorosa e supostamente nada republicana para poder denunciar o Wilson Witzel. O grande problema é que este interlocutor não compareceu. Quem compareceu foram as duas advogadas do Flávio Bolsonaro, que inclusive já confirmaram que não sabiam que estavam sendo gravadas. Então a gravação era clandestina, era ilegal, porque elas não foram informadas da gravação. E outro fator importante, a gravação foi feita no dia 25 de agosto de 2020. A Polícia Federal encontrou essa gravação em um telefone celular do Alexandre Ramagem, agora no início do ano, que foi apreendido em janeiro. E qual telefone celular, Carlito? Um iPhone 15, que ainda não existia em 2020. A pergunta que se tem de fazer é: por que o Ramagem pegou esta conversa e baixou neste novo aparelho celular? Eu tenho duas hipóteses, né? A primeira é que eu já citei, inclusive, em alguns vídeos: chantagear o clã Bolsonaro de alguma maneira, se fosse necessário. E a segunda, se proteger de possíveis problemas legais que ele poderia vir a ter no futuro, e que ter este material guardado poderia servir para poder fazer delação premiada, para poder mostrar que ele não teria a atuação que se dizia que ele teria, por exemplo. E pra mim tá muito estranho, porque o Flávio Bolsonaro é o indivíduo que tá aí em cima de tudo. Tá aqui, ó. Outro material também publicado no Globo. Material aqui é na coluna da Bela Megali. Flávio Bolsonaro diz que candidatura de Ramagem no Rio segue de pé. Nada mudou. Gravação de Bolsonaro atribuída a Ramagem levantou a dúvida se a candidatura seria mantida. E aí o que é que o Flávio Bolsonaro teria dito aqui? Tá aqui, ó. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que a candidatura de Alexandre Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro segue de pé, que na verdade é pré-candidatura neste momento, né? E aí, entre aspas, a Polícia Federal faz uma tempestade em copo d'água na investigação sobre a ABIN paralela. Nada mudou no Rio de Janeiro. Temos a convicção que estão fazendo tempestade em copo d'água. Não tem nada de ilegal ou errado de toda essa situação envolvendo a ABIN. Temos a consciência de que, diferentemente do atual governo, não usamos o aparato público para perseguir opositores políticos.